eu sou Caio Pimenta e eu convido você agora para fazer um passeio junto comigo pelos fenômenos dos cinemas de Manaus. Essa é a nossa nova websérie aqui no canal do Cine7 e em 10 episódios eu recebo convidados muito especiais para falarem das relações desses filmes com a cidade nos mais diversos aspectos. E nesse episódio eu recebo o Alan Gomes, professor de audiovisual da Universidade do Estado do Amazonas e mestre pela Universidade Federal Fluminense. O tema vai ser nada mais, nada menos do que E o Vento Levou, clássico de 1939, ganhador de 8 Oscars. E agora estou recebendo aqui o Alan Gomes, que fez a dissertação Consumo de Cinema na Amazônia, Demarcações Sociais na Manaus da Belle Époque, 1907 a 1916. Alan, seja bem-vindo, como é que você está? Estou bem, Caio. Eu estou muito feliz pelo convite. A gente já tinha ficado de conversar sobre essa pesquisa há um tempo, e eu costumo dizer que eu exploro pouco, né, esse trabalho que eu fiz. Eu já tinha ficado de falar com o Cine7, a gente trazer algum tipo de trabalho, e acabou que a gente não conseguiu. Bem, agora vamos tentar cumprir essa tarefa, vamos sanar essa dívida. Bem, vamos então já passar aqui, antes da gente chegar no E o Vento Levou, que é claro o tópico aqui do filme. Vocês perceberam que a dissertação dele é de 1907 a 1916, que é o período que ele trabalha, mas nós vamos estender um pouquinho isso, não na dissertação dele, mas nesse vídeo aqui. Alan, você não. Mas antes vamos falar da dissertação. No primeiro parágrafo, depois da parte introdutória, de resumo e tudo mais, você começa o texto de uma maneira bem interessante, né? Você fala sobre a Manaus, que inicia o século XX, ali em 1900, 1901, enfim, com um banho do que era chamado modernidade pela burguesia. Luz elétrica instalada, circulação intensa de barcos a vapor, você tinha questões da melhoria urbana, o próprio Teatro Amazonas que surge nesse período, que é a Belle Époque. Mas depois disso, 10 anos depois, a cidade já se encontra num período já periclitante por conta da crise da borracha. Eu queria saber de você, nesse sentido, onde é que o cinema se encaixa nesse processo de auge e decadência econômica da região? Olha, Caio, eu costumo dizer que quando a gente vai falar de cinema, é um fenômeno que a gente usa como porta de entrada para entender a sociedade também. E aí, quando eu fui fazendo os recortes e delimitações da pesquisa, isso foi ficando mais evidente, né? É, Inicialmente, eu ia fazer sobre o cinema em Manaus, partindo da primeira exibição, em 1897, e indo mais ou menos até o início, até o lançamento do primeiro longa do Silvino Santos, que acho que é 1918 ou 1920. E aí eu percebi que estava um tempo muito extenso, muito não fazia muito sentido, né, quando a gente coteja nossas fontes. Então eu fui reduzindo e aí eu olhei assim, bom, vamos então marcar aqui o período da inauguração da primeira sala de cinema, que é 1907, Cine Teatro Julieta, e ficar mais cerca de 10 anos. O título está 1916, mas se a gente for ver, a pesquisa ela se estende um pouco mais. Ela também fala do período da epidemia de gripe espanhola, que vai até 1918, mais ou menos. Enfim, mas o recorte, as fontes vão me direcionando também, né? E aí a gente começa a observar justamente como digamos assim, a frequência das salas de cinema era uma caixa de ressonância desse momento meio convulsivo. E aí convulsivo por quê? A gente veio do final do século XIX, nos últimos 15 anos do século XIX, um boom econômico gigantesco, acho que sem precedentes para a região. Mesmo, às vezes, a gente faz a comparação com a Zona Franca, o pico não foi tão rápido, não é a mesma coisa, não tem ainda, não tem paralelo. E aí nós temos uma situação de transformações urbanas muito grandes, e logo que inicia o século XX, né, a, a questão das plantações de borracha inglesa no Oriente, ela começa a fazer um declínio econômico. E aí eu até marco isso. 1907, acho que é o primeiro ano em que as exportações da borracha da Amazônia brasileira
ela fica ou igualada ou já fica abaixo das exportações da Malásia. E aí já era uma marca também desse declínio econômico. Então, eu já faço a comparação, né? A primeira sala de cinema fixa da cidade, ela começa no ano da decadência econômica, digamos assim. Eu estou Que fazendo foi uma série de generalizações aqui, né? gente, também. Às vezes não Não, é. só para assim, contextualizar, primeira sessão de cinema em Manaus em 1897 no Teatro Amazonas, Exato. e depois, em maio de 1907, então 10 anos depois, vem o Cine Teatro Julieta, que é essa primeira sala que você fala. E eu queria que você falasse, então, sobre a sociedade da época. Você consegue analisar no seu projeto qual era o perfil, mais ou menos, né, das pessoas que estavam ali, o que representava o cinema para aquela sociedade? Eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Bom, as transformações que a gente citou agora há pouco, elas faziam também, afetavam a própria estratificação social, né? Então, a gente ainda tinha áreas de sociedade escravagista, mesmo após a abolição da escravidão. E o boom econômico da borracha, o que ele acontece? Ele vai estratificando a sociedade no sentido de que começa a aparecer a chamada classe média. Não é uma galera tão rica, tão burguesa, não é a nobreza, mas também não é a classe mais miserável. Então, nessa classe do meio, digamos assim, uma certa classe média, começa-se a ver outros hábitos de sociabilidade e de consumo, né? Não é só cinema, mas o cinema é um ponto, né? Então tinha a questão dos passeios, né? A cidade foi embelezada para que as pessoas pudessem andar, se ver, transitar, isso mesmo. Porque tinha que demonstrar roupa nova bonita, tinha que fazer toda uma sociabilidade em torno disso. E até 1907, que é o nosso ano-chave de início da pesquisa, o Cine Teatro Julieta a gente chama de primeira sala fixa, porque nesses 10 anos existia exibição de cinema e de outras formas. Chegava companhias de artes que dentro do seu programa de espetáculos, né, tinha teatro, dança, não sei o quê, e tinha projeção de cinema. Porque o cinema naquele momento era só em curta-metragem. Também existiam aluguéis de projetores, né? Às vezes um dono de um café ele fazia algumas sessões de cinema porque ele conseguia alugar ou conseguia ceder o espaço dele para algum cinema itinerante que estivesse passando. Então, o Cine Teatro Julieta é um marco porque ele vira a primeira sala dedicada a passar filmes. É um espaço específico, né? E é interessante nessa pesquisa, eu estou deixando o link na descrição para quem quiser depois ler com mais calma. É legal que você fala assim como o cinema não era tão bem visto na época, né? Não era um entretenimento. Então as pessoas falavam, poxa, tinha jornalistas, colunistas, né, que reclamavam que o pessoal estava deixando de ver a ópera, a música clássica para escolher. O cinema meio era um patinho feio, né? Sim, e assim, eu acho que o cinema sempre teve um arcabouço de contradições, Caio. Porque se você for observar, quando ele é lançado, principalmente quando a gente tem a primeira sessão aqui em Manaus, ele é voltado para o público de classe alta. Ele é feito dentro do Teatro Amazonas, ele é feito por um pessoal que tipo quer ostentar, né? Só que assim, o cinema ele não era algo, né? Ele não era tão atraente, digamos assim, quanto linguagem artística. Tanto que dentro das teorias do cinema, ele vai ser observado quanto linguagem artística só a partir da segunda década do século XX, né? Então, os cinemas eram basicamente assim, pequenos curtas, né, que as pessoas sentavam, assistiam e às vezes começava a ficar repetitivo, porque como as imagens clássicas, né, a chegada do trem na estação, saída dos operários da fábrica, imagina você abre uma sessão e você vai passar 3, 4 filmes iguais a esse. Então, as pessoas começaram a perder o interesse rapidamente, e aí foi ficando uma diversão barata, né, digamos assim, ficava dividia a atenção com outras diversões. Por isso que eu disse que algumas companhias de arte, elas faziam dentro de um programa. Então, digamos, um vaudeville teatral que tinha números específicos e no meio tinha projeção. Virava uma parte de um grande programa de atrações. Você estava falando, também tem a questão da reprodutibilidade, um pouquinho, né? Essa palavra é difícil para falar rápido, mas é isso aí. A questão de tipo, quando você tem uma ópera, acontece naquele momento, né? O cinema não, ele pode acontecer ainda que com todas as limitações da época, ele pode acontecer em vários momentos, basta ali, às vezes,
uma parede, um lençol, o aparelhinho, que não era barato, deve ser caro e pesado, mas e os filmes também, né? Você tem ali e exibe também, por isso essa questão de reprodução muito rápida. Vamos passar. Agora eu vou dar um salto, tá bom? Mas Tá acho que bom. as coisas ainda se batem. Vamos lá para 1942, quando nós temos a sessão de O Vento Levou. Primeiro, eu queria que o Alan estava me contando nos bastidores que ele fez um enorme esforço para estar neste vídeo que você assistiu de ontem para hoje, desse dia que a gente está gravando aqui, e O Vento Levou. Primeiro, o que você achou do filme? Gostou? Achou longo demais? Muito, assim, muito meloso? É de boa? Um novelão? Como é que você acha? Um épico realmente que faz jus a tudo que falam? Olha, eu acho que os filmes, eles são frutos do seu tempo, né, então, Uhum. a gente sempre vai ter aquela sensação de: "Ai, é lento. Ai, que", sabe, uma coisa assim, não acontece nada, enfim. É uma brincadeira que às vezes eu faço com meus alunos no curso de cinema também, né, eu tenho que passar determinados filmes pra gente estudar história do cinema, eu falo: "Vocês, por favor, tentem se dedicar, se concentrar, porque é outra época". E eu fico brincando, porque às vezes a gente está acostumado com o audiovisual muito mais rápido, muito mais dinâmico, né? Mas enquanto ao Vento Levou, eu acho que ele é tudo isso. Ele é épico, ele é melodramático, ele é histórico, é um filme essencial, não dá para evitar, né? Então, às vezes é Uhum. mais do que gostar ou não gostar. Eu acho que ele sempre é um aprendizado. Então, e o Vento Levou, ele é uma grande, grande peça de aprendizado. Quem gosta de cinema não pode evitar assistir. Quem tem interesse por questões sociais também não pode evitar. E sempre que você procura sobre o Vento Levou na internet, enfim, estudos, enfim, você vai ver que a partir de um filme você consegue um manancial de informações e de reflexões quanto a ele. Eu queria saber de você. O filme ele foi exibido no Politeama, né? Que ele fica Uhum, hoje numa área central, ficava, né? Ele ficava numa área central de Manaus, que é entre a 7 de setembro e a Getúlio Vargas, duas das principais avenidas da cidade, para quem não conhece, quem não é daqui. E aí, era todo imponente e tal. Inaugurado, você até bota algo um determinado momento da sua dissertação, fala sobre que ele já estava em funcionamento em 1916, ali tem até uma história bem interessante sobre o anúncio que eles fazem, sobre o drama de guerra O Patriota francês, falando ali que para as pessoas terem mais comedimento para assistir o filme, porque como estava na época de guerra, podia ter alemão ali, poderia ter francês, o pessoal se uhum. exaltar. Então, o Politeama já era um cinema conhecido daquela época. A minha pergunta para ti é a seguinte, Alan. É, numa cidade que era ali no centro, né? O que a cidade era muito no centro, os cinemas ficavam concentrados ali. O que essa concentração, o que esses cinemas falavam sobre a sociedade daquela época? Como eu já falei também no início, e a gente pode observar na questão da pesquisa que a gente está sempre referenciando, o cinema ele foi sempre usado para refletir outros aspectos da sociedade. E sobre a estreia de O Vento Levou em Manaus em 1942, veja, 3 anos depois do lançamento mundial. Era Sim. um momento, de certa forma, atrasado, né, que a gente estava recebendo. Mas a gente estava vivendo o quê? Exatamente o pós-Segunda Guerra. Aliás, Não, durante a Segunda Guerra. durante a Segunda Guerra. Durante a Segunda Guerra. É, foi durante a Segunda Guerra. E aí, assim como também durante a Primeira Guerra aconteceu, os cinemas tiveram determinadas interrupções ou dificuldades de conseguir material, né? Não, enfim, pelo contexto de guerra, não era prioridade de distribuição de filmes. Então, provavelmente isso deve ter afetado a chegada do E o Vento Levou. E outra coisa, a gente vai ter a exibição aqui, né, Caio, da chamada do jornal. Eu gostaria Aham, que a gente prestasse atenção que tem as chamadas e aí tem os preços dos ingressos. Nós, desde a sim, inauguração do Politeama, nós temos 3 preços diferentes. E se a gente rolar mais para baixo a propaganda, existe a propaganda de sessões de cinema de outras sessões de filmes de outros cinemas que estão assim muito, mas muito abaixo. É como se o Vento Levou fosse o Cirque du Soleil daquele momento de exibição de filme da cidade. Era sim. quase coisa de 3, 4 vezes mais caro o ingresso para ver e o Vento Levou. Essa construção marqueteira de um momento épico, eu acho que também diz muito, né? Então, provavelmente, quem estava vendo filme no Odeon naquele momento, quem estava vendo filme em outras salas, era considerada a galera de classe mais
baixa ou média. E Uhum. quem ia para essa estreia de O Vento Levou com esses preços era realmente quem estava no momento abundante. E aí tem uma coisa curiosa que eu gosto muito de observar. Existe uma chamada dizendo assim, distribuição de leite moça durante a sessão. Então, existia também um agrado ali, né? É igual hoje tu ir ver filme na sala VIP. Sim, a pipoca, era a pipoca da época, o leite moço, o pessoal tomava lá. Exatamente. É, Alan, você estava falando assim, é um filme que chegou com muita pompa, tanto que os preços dos ingressos mostram isso. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse efeito já do cinema americano, né? A gente ainda caminhava para uma sociedade global, de fato, né, mais ampliada, as coisas tinham dificuldade de chegar, tanto que chegou, demorou 3 anos para chegar. Mas como é que você vê esse tipo de impacto já naquela época, né? Evidentemente, tem uma estrutura de marketing, e eu acho que nesse anúncio que você fala, ou num outro anúncio que também tem, da revista Sintonia, se não me engano, fala já dos Oscars, né? O Oscar já como uma referência de premiação e tal. Como é que você acha que você vê o Vento Levou, talvez, a minha visão, não sei se você concorda, mas talvez o Vento Levou seja um dos primeiros filmes desses que começa essa tática blockbuster, né? De divulgação imensa, de uma criação de expectativa. Lógico, não tem os produtos, né? Não tem a Scarlett O'Hara de bonequinho, mas talvez essa divulgação em massa, um marketing bem feito, que milionário também. Você acha que isso, de algum modo, reflete nessa questão do filme chegar com tanta pompa? Com certeza, mas assim, eu acho que eu situo E o Vento Levou num meio termo, né? Porque Uhum. existem, vamos dizer, eu vou dividir aqui em 3 momentos. O blockbuster mesmo, a gente vai ver surgir nos anos 60, né? Com Star É. Wars, Tubarão. Uhum. Antes disso, nós tínhamos o Star System, né? Que é quando Hollywood transformava essas estrelas em grandes referenciais, assim, umas coisas míticas, né? Umas coisas. Inclusive, Hollywood já fez filmes sobre isso também. Sim. Então, eu acho que o Vento Levou está situado nisso, mas também existe uma condição anterior, que tem até uma pesquisa que eu não vou lembrar o nome, mas é do Pedro Butcher, que é como Uhum. a hegemonia de Hollywood vai se construindo. E ela se constrói, Caio, muito antes dos filmes, e independente dos filmes, inclusive. Não tem Uhum. a ver com o filme, tem a ver com estratégia econômica, né? Era estratégia de governo, né, a nível quase de guerra, de Hollywood, virar essa hegemonia. Então, ela começa a ser construída ainda nos anos 1910, né? E aí, ao longo de quase 20 anos, 20, 25 anos aí, é, Hollywood já está se consolidando como uma das grandes frentes do imperialismo americano, né? Então, essa estratégia de E o Vento Levou, ela já está assentada em cima de uma estrutura muito maior, que Sim. envolvia o Ministério de Relações Exteriores, envolvia quebrar barreiras comerciais, né? A disputa que a gente vê hoje já existia, né? A gente sempre lutou no Brasil para que, assim, não deixar que um único filme ou uma única empresa dominasse todas as salas. A gente precisava de cotas, precisava de uma certa ordenação de mercado. Sim. E o Vento Levou já estava se beneficiando dessa estrutura que o aparato começou a ser montado ainda nos anos de 1910. Você pode saber mais detalhes sobre E o Vento Levou aqui nos cinemas de Manaus no Spotify, numa conversa que eu tive com o pesquisador Ed Lincoln, e ainda no Instagram, num Reels muito especial, falando sobre como a mídia amazonense retratou a chegada do filme. No próximo episódio tem nada mais, nada menos do que O Exorcista, clássico de terror do William Friedkin. A gente se encontra. Até lá. Tchau.